Meu nome é Carla Jung. Eu e a Edna resolvemos começar um projeto novo, mas vamos precisar da ajuda de vocês para dar certo. É um podcast que chama Plástica Vicia? Quem vai responder se vicia ou não são vocês. Eu sou Carla Jung, sou cirurgiã plástica, fiz minha formação aqui em Juiz de Fora e no Rio de Janeiro e atuo há um pouquinho mais de 20 anos na cidade. E estou aqui junto com a Edna. Sim, eu sou Edna, sou cirurgiã plástica há 40 anos. Minha formação foi em Juiz de Fora, cirurgia geral, e depois terminei a minha formação em cirurgia plástica em Belo Horizonte, né? Estamos trabalhando juntas, né, Carla? Há um bom tempo. Há um tempinho. É um tempinho, não é? E nossa parceria é muito boa. A gente, uma acrescenta a outra, algumas coisas que uma tem mais talento e mais vontade de fazer, e assim nós nos completamos. Eu acho que a gente corre muito. E, infelizmente, não dá tempo de conversar tudo que a gente quer. Então, às vezes, o papo começa na cirurgia e a gente resolveu fazer esse projeto para o papo continuar aqui. Sim. Falar de dúvida de cirurgia, tentar desmistificar essa glamorização na cirurgia plástica que não existe, para que você também possa fazer as suas perguntas, para que a gente possa falar, né, Edna, do que a gente acha que é novo e no que não é novo. Sim. E hoje tem tanto nome diferente para a mesma coisa, né? E fazer uma coisa bem descontraída, para a gente se divertir também. Sim, com certeza. Que não tem graça nenhuma se a gente não se divertir. Porque, na verdade, nós somos cirurgiãs, né, gerais, né? Nossa formação inicial foi a partir da cirurgia geral. Então, o nosso conhecimento precisa ser amplo. Nós precisamos entender o paciente de uma forma geral, né? Não é só a questão da cirurgia. O paciente tem que estar preparado para fazer uma cirurgia, ele tem que estar bem de saúde. Afinal de contas, nós trabalhamos muito com a cirurgia estética, né? E a cirurgia reparadora também, da mesma forma, tem que ser tão bem cuidada, não é? Porque a gente não pode abrir mão de determinados parâmetros para poder levar um paciente para a sala. Uma coisa que a gente aprendeu desde a geral é que o paciente não vai fazer uma cirurgia plástica ou uma cirurgia urológica, ele vai fazer uma cirurgia. Exatamente. Ele tem que estar bem, ele tem que estar bem preparado. Se tiver a possibilidade de uma programação, porque às vezes não tem, né? A cirurgia de urgência não tem. Exato. Mas se tiver a possibilidade de uma programação, e aí esse preparo que é a segurança do paciente. Exatamente. Né? Sem contar o médico que ele vai escolher também, que hoje é tão importante, né? Claro. Uhum. Então, nós não podemos abrir mão desse preparo, né? Esse preparo é um preparo físico, né? Vamos pôr o exame físico, os exames laboratoriais. Agora, o preparo emocional, né, Carla? Que, afinal de contas, isso a gente tem observado cada vez mais um certo apelo, né? A pessoa está muito ansiosa para determinada coisa, esperando um resultado maravilhoso, e às vezes ela não está bem consciente do que pode acontecer e das limitações, né? Eu costumo falar com minhas pacientes ou meus pacientes que a cirurgia plástica é a única especialidade que ele pode se preparar, se programar. Exato. Então não tem necessidade de correria. Pensa se é aquilo mesmo, escolhe o melhor momento, vem em casa quem vai cuidar, quem vai ajudar, porque às vezes é o pior momento. Tem gente que resolve fazer cirurgia plástica no meio de uma obra. Eu não consigo nem viver no meio da obra, né? Então, esse preparo é muito importante para o pós-operatório correr tranquilo. Né? A gente observa muitas pessoas, vai ter uma formatura do filho, né? Vai ter um casamento, você é madrinha, então acha que tem que fazer uma cirurgia para aquele evento. Isso não é o ideal. Igual escolher o vestido. Não é. Escolher o vestido é uma coisa. Escolher o vestido e fazer a cirurgia, não tem nada a ver. Não, exatamente, né? Então, às vezes precisa de tempo, né? O pós-operatório, ele pode ser curtinho, às vezes é uma cirurgia que realmente recupera muito rápido, em 15 dias você está bem. Mas as coisas, às vezes, não correm 100%, às vezes, né? Então, você tem que ter realmente um tempo maior para isso, né? Não te pegar de surpresa e te deixar mal, às vezes, numa determinada situação. Né? É verdade. Inclusive, em relação ao trabalho também, às vezes a pessoa quer colocar aquela cirurgia num intervalinho pequenininho do trabalho. Gente, não vai dar. Ela vai sentir dor, ela vai ter incômodo. Ou então pergunta, porque às vezes também a cirurgia é pequena e dá. Né? Mas isso tudo tem que ser programado com o médico. Exato. Né? Até quem vai dirigir, quem vai levar os filhos no colégio, tem que ser programado antes. Né? Também. As pessoas acham que assim, eu posso ir dirigindo?
Não, né? Você está indo tomar, na maioria das vezes, pelo menos uma sedação. Claro. Né? É claro, uma pequena cirurgia vai retirar uma pinta. Tudo bem, você vai tomar uma anestesia local e aí você pode até ir dirigindo, né? Mas fora isso, tem que realmente estar tudo bem programado, para tudo dar certo. Lógico, né? porque você vê, até na cirurgia da mama, por exemplo, o cinto de segurança está em cima da cirurgia. Sim. Então você vai sair andando de carro, dá uma freada, aquilo pega ali, vai doer, vai incomodar, às vezes sangra. Né? Exatamente. Tem que ter esse cuidado, sem dúvida. É uma coisa importante. Isso aí. Nossa, mãe. Os pets são importantíssimos. Eu amo os meus, gente. Eles dormem no pé da minha cama. Mas cirurgia e pet não combina de jeito nenhum. Não. O risco de infecção é muito grande. É muito grande. Eu tenho um histórico de uma paciente que aconteceu. Na verdade, ela fez um peeling. E o peeling tira muito a camada da pele protetora, né? Foi um peeling mais profundo. E ela, no pós-operatório, terceiro dia, ela começou a ter muita dor. E ela me ligou que estava com muita dor. Não é comum essa dor. E aí eu fui à casa dela. E lá eu encontrei ela deitada, de um lado no travesseiro, e do outro lado tinha um gatinho no outro travesseiro. E ela simplesmente já tinha se contaminado. Então, gerou uma infecção que deu um trabalhão. Graças a Deus, deu um final feliz, mas foi um susto. Foi um susto enorme para mim. Depois disso, eu sempre pergunto, tem pet? Fica na sua cama? Não pode, gente, não combina. Pode pôr a mão sem lavar, as né? bactérias, né, do animal são totalmente diferentes das nossas, né? Então, isso é imprescindível. Lembrar disso. Os pets têm que ser cuidados por outras pessoas se você está operado. Outra coisa para programar também. Você tem que saber onde ele vai ficar preso, já que ele não vai poder entrar no seu quarto. Quem vai cuidar dele, quem vai alimentar, quem vai dar água. Exatamente. Não, só posso ser eu. Só pode ser eu. Então não opera. Simples Também não vai assim. deixar o bichinho com fome, né, gente? Simples assim. Não vai deixar o bichinho com fome, né, gente? Simples assim, né? Os pets são muito importantes mesmo, na vida da gente e no resultado da cirurgia. Exatamente. Uma coisa, Edna, que a gente hoje não abre um jornal, um coisa de informação sem ler sobre como você vai escolher o seu médico. Sim. E a grande discussão hoje é que às vezes ele não precisa nem ser médico. Infelizmente, Né? isso está acontecendo. Isso. Eu acho assim, eu pessoalmente nem queria entrar nesse celeuma de se pode ser médico ou não pode, porque a gente só tem a opinião da gente, né? Claro. A gente não faz lei. Mas pelo menos que você se oriente sobre quem é aquela pessoa, sobre qual a formação. No caso da cirurgia plástica, se ele é um especialista, se ele é um titular da Sociedade de Cirurgia Plástica. O site da Sociedade de Cirurgia Plástica hoje pode digitar o meu nome, ou o seu, ou de qualquer colega, é simples. que a sociedade te diz exatamente o que aquela pessoa é, qual é a formação dela, onde ela atua. Um grau de especialidade, né? Se ela é especialista, se ela é titular. Isso tudo você consegue fácil essas informações. Né? Eu acho isso muito importante por duas coisas. É claro, pela experiência e pela formação, sem dúvida. Mas as coisas podem complicar. Claro, na mão do mais experiente. E você tem que estar na mão de quem saiba resolver a complicação. Isso é o principal, né? Porque complicação isso que eu tenho um pouco de medo. Em qualquer situação, às vezes não depende só do médico, depende do paciente, depende de toda alguma conjuntura, mas saber resolver naquela hora H, né? Que faz diferença, às vezes, para a vida, né? Porque às vezes não dá para chamar alguém para socorrer. Exatamente. Né? Então, isso aí é imprescindível, é pensar nisso, gente. Não arrisca se a pessoa que você está procurando não tem realmente a formação adequada e se não tem aparatos para resolver um problema que possa acontecer. Né? Isso sem dúvida. E uma coisa que é importante, que às vezes é banalizada, no consultório o paciente pergunta muito para a gente, mas e anestesia? Quem vai fazer anestesia? Agora, eu acho impressionante, as pessoas se submetem à sedação, às vezes sem ser num centro cirúrgico, sem um anestesista por perto. Esse é um risco enorme, né? Isso infelizmente, aqui em Juiz de Fora mesmo já aconteceu, Sim. né? A gente opera tranquila porque o anestesista está lá olhando o paciente, para que nesse momento a gente não tenha que preocupar com ele. A preocupação tem que ser dividida, né? Exatamente.
o especialista, no caso o anestesista, ele está ali, ele está tomando conta da sua pressão, da sua pulsação e todos os outros parâmetros que precisa de te manter rígido, né? A nossa preocupação é a cirurgia, né? Se a gente vier ficar toda hora parando para olhar ali o monitor, ver o que está acontecendo... Não tem condição, tem que ter foco, não tem que ter jeito, né? Tem que ter foco. E até a questão também de dose de anestesia local, né? A anestesia local, ela não é inócua. Então, se você exagera também, você acaba colocando o paciente em risco, mesmo tomando uma sedação, né, Carla? Claro, sem dúvida. E eu não sei se você já notou, a gente que tem um tempinho pequeno de estrada, bem pequeno, a gente sabe como evoluiu a anestesia. Os pacientes passavam mal, vomitavam no pós-operatório. Eu mesmo lembro que tomei uma anestesia uma vez, vomitei um dia inteiro, foi um horror. E isso não acontece hoje. O paciente acorda bem, acorda na hora que o procedimento acaba. A medicação da anestesia, as medicações melhoraram muito, eu acho. Exatamente. Né? Elas estão com menos efeito colateral, o acordar está mais suave, está mais agradável, né? Não está tendo aquela ressaca de antigamente. Né? Um dia a gente podia até chamar um anestesista para vir aqui falar com a gente, né? Seria legal, um que brigue pouco com a gente. Ah, sim. Mas a nossa equipe é boa, né? Bom, nós já trabalhamos com os mesmos anestesistas há muito tempo. Né? Muito tempo então, mesmo. Então, isso também cria um laço entre a gente, eles sabem o que a gente precisa, né? E a confiança, né? Exatamente. A gente fica tranquilo, não tem que ficar vigiando o anestesista, né? Porque isso também seria muito difícil. Eu acho que a gente vai ficando mais velho, vai ficando cheio de mania, cada um tem a sua. Mas, por outro lado, a equipe já trabalha junto há tanto tempo que é meio tipo uma orquestra. Cada um sabe o que cada um vai fazer naquela hora. Né? E isso dá uma segurança grande para a gente trabalhar. Sim, e para o paciente também, é claro, né? É claro. Que já conhece os nossos anestesistas, as nossas instrumentadoras, o nosso instrumentador. Né? E isso dá uma segurança. As enfermeiras que trabalham só com isso, né? Não trabalham com outra coisa, só com cirurgia plástica. Isso tudo dá muita tranquilidade, né? A gente trabalha realmente num ambiente agradável nesse sentido. A equipe se fala. É né? importante, exatamente. A equipe se fala. Eu acho isso muito importante, sim. Porque muitas vezes uma coisa que não assusta num pós-operatório de uma cirurgia geral é muito importante de ser observado no comecinho do pós-operatório da cirurgia plástica. Né? E o contrário também é verdadeiro. A gente deixa um dreno que sangrou um pouco mais, é normal. Faz parte. Numa cirurgia geral, às vezes aquele pouco mais que sangrou, ele tem que correr de volta para a sala. Exato. Então, a pessoa que tem uma experiência naquilo ali, deixa a gente mais seguro. Né? Ela entende que o que está acontecendo está dentro da normalidade e nos chamam se realmente a coisa extrapola. Sem né? dúvida, sem dúvida. E a gente também não abre mão disso, né? De olhar nós mesmas, olharmos os nossos pacientes. A relação né? é pessoal. Né? Fazer o curativo, estar ali ao lado do paciente. A relação é pessoal, não tem jeito. Cirurgia você tem que ver. Exatamente. Eu não tenho esse hábito e você também não tem de delegar, né? Não. Quem vai fazer uma pessoa estranha fazer um curativo ou te acompanhar no pós-operatório, né? Ontem à noite, uma paciente que fez um peeling semana passada, no de Juiz de Fora, me ligou e falou assim, mas a gente não pode agora fazer só teleconsulta? Eu falei, não. É um peeling, eu preciso ver. A foto não é justa, o filme não é justo, né? Exato. Algumas coisas, hoje realmente facilitou muito, né? O contato pelo WhatsApp. E às vezes algumas coisas você consegue resolver sim né? Facilita. Pelo menos para tranquilizar, às vezes, né? Exato. O paciente que mora fora, às vezes ajuda. Mas a consulta presencial, ela ainda é imprescindível, né? Você não pode abrir mão disso, né? Cirurgia é muito visual. Né? Exatamente. Até o resultado, o tipo de foto, tudo. Né? Faz diferença, eu estou tirando a foto, eu vejo uma coisa, você tirou a mesma foto de outro ângulo, é outra coisa completamente diferente. Exatamente, né? Determinada observação. É a questão, né, de falar foto, né, do pré e pós, né? Tem uma cobrança, né, do paciente. Só pode mostrar fotos dos seus pacientes, né? Gente, isso é agora recente que a sociedade liberou para o cirurgião plástico postar pré e pós. Até muito pouco tempo, acho até o ano passado, parece. Não podia. Nós éramos proibidos disso, apesar de as outras especialidades todas fazerem isso, ter essa autorização, parece, mas para nós não era, né? É muito recente. E nós não criamos esse hábito, tá? Porque, na verdade, né, Carla, se eu quiser mostrar... Não é justo, você não vai mostrar coisa feia. Gente, você vai mostrar coisa bonita, gente. Não é
burra, né? Alguém mostra a foto desfocada da viagem? Ai, que lindo, foi lá na Torre Eiffel, mas não tá dando para aparecer, olha aqui. Não é isso. Só mostra o bonito. Ele é falso, porque É falso. ele só se mostra o que interessa, o que o cirurgião quer mostrar. Os casos que ele teve dificuldade, ele normalmente não vai mostrar, né? E mesmo sob a permissão, Edna, agora é permitido, mas isso ainda é uma discussão muito grande, muito grande. Sim. Outro dia eu vi sobre um seminário de direito que foi discutido muito sobre isso, um direito médico, né? E não é pelo fato de poder que a sua consciência mudou. Exato. Né? Então, se você já não achava que isso era uma coisa certa, não é porque permitiu que passou a ser uma coisa certa. Exatamente. Isso, né? Não é confortável você expor a pessoa. Ah, mas não aparece o rosto. Não. 2 estrelinhas no mamilo. Eu tenho vontade de chorar quando eu vejo aquilo. Que fica uma coisa jocosa, né? Assim, às vezes meio vulgar. Tem até carinha de emoji rindo para cobrir o mamilo. É sério. As pessoas que foram os nossos antecessores na sociedade, elas brigaram muito para que cirurgia plástica deixasse de ser uma cirurgia de fim, fosse uma cirurgia de meio, para acabar com essa glamorização que antigamente tinha muito, as pessoas faziam cirurgia plástica, iam se expor. Ela é elitizada, né? Cirurgia plástica Exatamente. Para rico. Hoje mas isso há está muito tempo não é. A né, própria mais. rede social favorece muito isso, os filtros, né? E aquilo tudo virou uma coisa falsa. Você coloca a pessoa que acabou de operar com aquela mama que está durinha, lógico, porque a pessoa está deitada, não mexe, molha de soro para ficar molhada, parece que passou um olhinho. Né? É vulgar, é feio. Exatamente. Não mostra a realidade. Ainda que não aquela mostra. pessoa tenha autorizado, e com certeza eu sei que ela autorizou, porque tudo que a gente faz hoje é com consentimento. Ela está dormindo na hora que ela está sendo fotografada. Gente, isso não é. É muito esquisito, eu acho. Não vou fazer isso, não. Eu não acho que nessa vida eu não vou fazer isso mais, não. Já não dá mais. Tem muita coisa que a gente fez para ganhar a vida, né? Agora não precisa mais de certas coisas. A gente está mais sossegada, então é por aí. Então, presta atenção nisso. Porque o cirurgião me mostrou o pré e pós dele, ele é confiável porque eu vi os casos dele. Poxa, você viu os casos que ele selecionou. Os casinhos mais bonitos que ele selecionou. Será que eram dele mesmo, né? Nem isso se prova. Nem isso, né? Então, presta atenção. Conversa com o médico, escolhe ele no olho, tá? Vê se realmente ele tem bagagem para te oferecer alguma coisa, né? E dá também saber solucionar, se por acaso pode acontecer, gente. Né? Infelizmente, ninguém é perfeito, né? Não somos deuses, né? Então, assim, fazemos o nosso melhor, né? Todo mundo quer que o paciente fique satisfeito. Afinal de contas, o paciente é a nossa propaganda, né? Sem dúvida. É a boca a boca, né? A boca a boca é o que sempre funcionou. É o que sempre funcionou, né? Então, quem ficou satisfeito vai mandar outro. E se não ficou também, acabou com você, porque normalmente a propaganda negativa... Eu acho que agora, quanto também. mais eu penso, mais eu estou gostando do nome que a gente escolheu para o nosso podcast. Plástica vicia. Sim. Mas vicia, gente, não é isso. Não é isso não é uma brincadeira. Né? Vício é outra coisa. Mas existem pessoas que cada vez mais procuram uma perfeição corporal, se é que o nome é esse. Uma desmorfia, né? Porque na verdade o bonito é cada um ser de um jeito. Exato, as diferenças que E todo atraem. mundo hoje quer ser igual, quer ter o cabelo liso, quer ter a pele lisa, usar o tonalizante que você passa assim, sai um mundo de coisa. Foi feito manada, né, Carla? Exatamente. Ele entrou para tudo, infelizmente, né? E infelizmente estão procurando isso na cirurgia também. Tem que pôr prótese, porque fulana, beltrana, ciclana colocaram a prótese. Mas se você já tem volume de mama, para que você vai pôr prótese? Prótese é para aumentar. Exato. Né? E se às vezes o seu perfil também combina mais com uma mama pequena. Sim. Às vezes você está toda delicada, vai colocar um exagero ali, destoa, né? Então, a prótese, esse ela não é olhar... só para ir para balada. Ela é para ir para o supermercado, para aula, na farmácia, para fazer exercício. A pessoa que gosta de fazer exercício com a mama grande, pesada, às vezes incomoda. Então, pensar nisso é importantíssimo, né? Esse conjunto. Mas essa dismorfia, ela é frequente e não é de hoje. Não é de hoje. Infelizmente, não. Então, esse vício é porque a pessoa, às vezes, não se aceita, né? Ela está sempre buscando alguma coisa
para acrescentar, às vezes está faltando complementar. Eu já encaminhei paciente para a psiquiatria antes de uma cirurgia, por perceber que ali tinha uma dismorfia, né? A chamada síndrome dismórfica mínima. E é discreto, né? Às vezes quem está ao redor não percebe isso. Acha isso normal. É normal a gente ver assim, as pessoas, não, porque fulana, minha conhecida, minha amiga, fez uma cirurgia, depois fez a outra, depois fez a outra. E às vezes o próprio amigo não notou que às vezes essa amiga está precisando de ajuda. Exato, né? exato. A cirurgia não é a solução para a vida de ninguém. A cirurgia é para melhorar um detalhezinho, uma coisinha que está te incomodando, que pode ser feita. Um desconforto. E fica muito legal. Exato. Fica uma muito mama legal. muito pesada, por exemplo. É o contrário, é conforto. Lógico, ninguém precisa viver com isso. Exatamente. Né? Tem como solucionar. Agora você fala, não, eu quero ficar com a mama daquela modelo tal. Isso não vai acontecer. Isso não existe, não é correto. Exatamente. Se você tentar fazer, vai dar errado, vai dar ruim. Não vai ficar satisfeita. É muito complicado conseguir lidar com isso, eu acho, com a expectativa. Às vezes com a nossa mesmo. Não é? Muitas vezes a gente sutura um, igual sutura o outro, igual sutura o outro, e tem umas cicatrizes que ficam lindas, que eu olho assim, ai meu Deus, será que fui eu mesma que fiz isso? E outra, a gente tem que pelejar ali em cima, massagem, medicação, para chegar lá no mesmo resultado. E a cicatriz depende muito mais do paciente, né? É claro que o capricho é imprescindível, mas a qualidade da cicatrização depende muito de uma estrutura genética mesmo, né? De determinadas pessoas cicatrizam melhor, né? E hoje a gente sabe que tem algumas carências de elementos, né, minerais, vitaminas, que podem prejudicar, né? Então, por isso que eu gosto de pedir exames mais detalhados, especialmente de algumas vitaminas. Sim. A D, a B12, né? O complexo B é importantíssimo. Mas a B12 eu acho muito importante, Carla, quando você pensa não só na cicatrização, mas na sensibilidade. A B12 age muito nas terminações nervosas, né? Interessante, então, O pessoal da neurologia usa muito, neurocirurgia usa muito. Então, eu sempre peço, porque hoje o parâmetro de B12 era mais baixo. B12 era considerada normal 300, né? Hoje não, hoje ela precisa ser todo mundo, os laboratórios já estão começando a puxar esse parâmetro, tá? Então, acima de 500. Então, B12 na faixa de 800 seria o ideal. Então, é uma rotina. Imagina, nunca se pensou isso. Exato. E justamente, tanto para a parte de ansiedade e depressão, que no pós-operatório é importante, né? Você está bem emocionalmente. Mas na sensibilidade dolorosa, é muito interessante você estar com essa B12 encaixada e a D também. E para ter um pós-operatório melhor também. Exato, né? Porque é uma coisa curiosa, às vezes a gente faz a mesma cirurgia em duas pacientes que estão internadas, uma no suíte, outra do lado. Uma está assoviando feliz da vida. Exato. E a outra está quase morrendo de dor. Né? Às vezes não é só uma questão pessoal, é o preparo também. Também. Né? Pessoas já entram, tivemos pacientes acordar chorando, né? Sim. E às vezes é uma emoção que ali está trancada, aquele desejo de acontecer determinada coisa e ela extravasa no pós-operatório. O jovem principalmente, né? A gente pega. Eu acho bonitinho demais os pacientes da orelha em abano. E as meninas que não tem mama nenhuma e colocam prótese, que já acordam rindo, né? Parece que estão vindo assim de Nárnia, né? Uma coisa feliz, né? Que aconteceu ali. E né? Porque a gente não sabe julgar isso, mas né? É a sensação gostosa, né? De um sonho realizado. Sim. Né? Então, isso tudo precisa ser levar em conta, precisa ser bem preparado, como a gente falou, né? Do preparo tanto físico quanto emocional. E tirar a dúvida, né, Edna? Porque muitas vezes, eu não sei se você já reparou isso agora, com tudo certinho na internet, no Instagram, na página do fulano, da Beltrano, a pessoa que faz a cirurgia, ela também cria uma página no Instagram para acompanhar o dia a dia. Existem clínicas de pós-operatória de cirurgia plástica. Então, a pessoa já vem com aquela ideia toda pré-formada do que vai acontecer, de como vai ser. Não é isso. Pergunta. Porque às vezes tem surpresas. O momento melhor que você tem com o seu médico é de tirar a dúvida. Exatamente. Eu gosto quando o paciente demora mais na consulta para tirar a dúvida, né? Não, às vezes, conversa fiada, mas tirar a dúvida mesmo, né? Aquelas coisas que podem acontecer e não, né?
e como o tempo de recuperação varia muito de uma paciente para outra, mas tem uma média, né? Então, você faz uma cirurgia de pálpebra ou você vai fazer uma abdominoplastia. Claro que o tempo de recuperação é diferente, totalmente claro, diferente, lógico. né? Então, isso, conversar com o seu médico vai ajudar bastante você tomar decisões quando fazer, né? Eu costumo dizer que às vezes a paciente fica sem graça de voltar porque esqueceu uma coisa. Não fica, não, sim. volta, pergunta. A gente está lá para isso. A gente trabalha no consultório o dia inteiro para isso. Para tirar as dúvidas. Para tirar as dúvidas. Então, tira enquanto pode antes de operar, não deixa aquilo para resolver depois que já está operado, porque aí não tem mais jeito. Exatamente. Né? E ler a receita pré-operatória, né? Eu gosto de dar tudo por escrito, Sim. né? Mas é interessante que às vezes a pessoa pega aquele papel e enfia na bolsa. E não lê. E não lê. Não lê, E não lê. verdade. Aí quando chega na hora, você pergunta, você fez isso? Uai, tinha que fazer? Ué, peraí, Você leu o que eu escrevi? E são coisas hoje muito importantes sobre o pré-operatório, que com a mudança das coisas. Você não pode estar com a unha de gel, porque senão o anestesista não vai conseguir ver o oxigênio na sua unha. Você não pode estar com cílios, implante de cílios, cílios postiços, que a cola pode derreter e cair dentro da ela córnea, é inflamável, cair em cima da córnea dentro. Não, e tem cola inflamável. Isso. Teve E o caso mega já- hair também, por causa da cola. Da cola. Já teve caso de incendiar, né, o Isso, local. porque chega uma hora da cirurgia que a gente liga um bisturi que é elétrico. Bisturi elétrico, exatamente. Então, isso tudo tem que ser visto antes. E Uma hoje roupa- todo mundo está usando esses cílios assim. Igual que a gente pede para tirar uma calcinha de nylon, meia, que contém nylon, pelo risco de inflamar. Então, esses cuidados são importantíssimos. A enfermagem é treinada para isso, mas é bom o paciente saber que ali ele vai precisar retirar as roupas. E maquiagem? Nossa, mãe, já aconteceu. Todo mundo vai operar maquiado. Eu nunca vi isso. Acorda cedo de madrugada para se maquiar e chegar lá. Chega maquiada, aí tem que tirar tudo, não tem jeito. Já. E uma coisa que eu já vi em alguns hospitais é de não gostarem de usar meia elástica. Tá. Por causa do tecido material. sintético. Mas ela é feita para isso. E o uso da meia elástica durante a cirurgia, durante qualquer cirurgia que dure mais de uma hora, Exato. é extremamente importante na prevenção de trombose venosa. Exatamente. Existem microtromboses que não são diagnosticadas, tem uma estatística altíssima. Depois aparece só aquelas manchinhas na perna que a pessoa fala, mas o que é isso? Será que é sol? Aconteceu Não, e passou desapercebido e não às teve vezes. É o claro diagnóstico. que quando é mais grave, né, você precisa atender com urgência, né, e tudo mais, que é um risco, né? Sim. Agora, o uso da meia com o dispositivo antitrombótico, ele realmente nos dá uma segurança maior nessa prevenção, né? E diminui muito o índice de trombose venosa. Exato. E o nosso paciente normalmente não fica acamado, né, Carla? A gente deixa isso é o paciente importante. andar no mesmo dia. Né? Vai andar, vai Isso se ajuda mexer. muito também. Ficar parado, igual às vezes a pessoa opera a mama Fica e travado. fica assim. Aí a mama cicatriza e você ela tem arrumou um dor. torcicolo que vai levar mais de ano para resolver. Aí você tem que cuidar com fisioterapia e até medicação. Exatamente, mesmo, não é né? necessário. Não. Não vai fazer diferença. Mas às vezes é o medo, né? A pessoa tem medo de mexer e estragar. Não é bem assim, né? Exatamente. Precisa mexer para não estragar. Você pode levantar o braço, operou de mama, você pode levantar o braço até 90 graus. E ali você não está repuxando nada na região das mamas, né? E a lipoaspiração, que não, ela tem limitação por causa da dor, né? A lipo. Mas na não sendo prática, isso, você pode fazer tudo. tudo, dormir de bruço, se quiser. Pode. Vai ter uma dificuldade de desvirar de manhã cedo, vai precisar de ajuda. Dói, né? É a única cirurgia que realmente dói, é a lipoaspiração, né? Você pensar, incomoda, mas sim. Nariz não dói, mama não dói. Prótese dói um pouco, né, Carla? Quando a gente precisa de estender mais para pôr uma prótese maior num lugar pequeno. Os pacientes mais jovens que têm muita elasticidade distende e é uma dor muscular, né? É a dor quando você faz musculação pesada. Exatamente, né? que vai mexer aqui no peitoral, que vai ficar mais inchadinho naquele lugar. Nos 3 primeiros dias, na verdade, né? Mas, no E geral, a sensação do peso, todo mundo refere um aumento de pressão. Exato. Né? É a distensão mesmo que acontece, né? Mas é bem tolerável, né? São as que ficam todas satisfeitas. Né? Exato. Agora a lipo tem que preparar, porque é danadinha. É uma semaninha. E uma dor, a da lipo também é uma dor muscular.
Sim. Né? Se você tá paradinha, Não vai doer. Vai doer na hora de levantar, na hora de sentar, na hora de virar. No movimento. Né? Dependendo muito do tamanho da lipo, não. Sim. Né? A questão também da espoliação, né? As lipos exageradas, porque lipo não é para emagrecer, né, Carla? De jeito nenhum. Lipo não é para emagrecer. Quem está acima do peso não vai ficar satisfeito. Essa ilusão de que eu vou ficar com o corpo, né, modelado, eu preciso fazer uma lipo. Precisa emagrecer primeiro, né? É o ideal. É claro que tem situações que a pessoa tem tanta dificuldade e às vezes uma determinada região, o acúmulo de gordura é muito grande. Está incomodando às vezes pôr uma roupa. Então às vezes você até aceita fazer antes dela ter a perda de peso ideal, naquela região para ter um estímulo, né? Mas desde que isso esteja bem explicadinho. Bem explicado, porque a lipo não exatamente. foi feita para emagrecer. E se for volume grande, você vai espoliar o paciente, né? Sem dúvida. E aí você cria um Você problema. vai rir de mim, sabe? Mas tem uma coisa que eu falo sempre com as minhas pacientes sobre lipo. A gente tem que se pensar como se a gente fosse um tapete. Você está aberto, ela é um tapete. Tem lugares que está mais grosso, mais fino, mais grosso, mais fino. O objetivo da lipo é pôr tudo no fino. Exatamente. Né? E não tá tudo no grosso e você não vai conseguir tirar tudo igualzinho. Exatamente. Você vai tirar aquela gordura localizada. A lipo é a cirurgia mais subjetiva que a gente faz, né? Porque é no tato. É né? no tato da gente. É na experiência, claro. Sim. Mas é muito no tato. Então, e o modismo, né? De hoje dar nome para tudo, né? Nem me fale. Tem coisas, gente, que a gente faz desde que aprendeu a fazer na residência e às vezes até deixou de fazer porque era uma bobagem, não dava resultado nenhum. E os nomes são lindos hoje, como se a técnica tivesse sido inventada anteontem. Mas a verdade não é isso. Ela já existe. Existe e o ideal é você ter um misto de todas as técnicas. É isso que é conhecimento. E você saber aplicar aquela técnica para aquela situação. Momento certo. Né? Certo, exato. Em cirurgia plástica, você lembra muito isso. Hoje as mamas são feitas assim. Aí amanhã não são mais feitas assim, aquilo é horrível, elas passaram a ser feitas assim. Os nossos livros mostram as técnicas muito, muito antigas, né, Sim. Carla? E algumas desenvolvidas por brasileiros, muitas por sinal, né? E técnicas desenvolvidas por nós. O Brasil é top, É top, né? na cirurgia plástica no mundo, né? Mas a gente conhece essas técnicas pelo nome, às vezes, do autor, né? Sim. E hoje, um que se fala muito, sutiã interno, né? Ai, ninguém aguenta mais esse termo, porque, na verdade, gente, a gente já faz isso. Como se fosse uma coisa miraculosa que não vai deixar a mama cair, como se ela tivesse sutiã mesmo. Exato. Mas não Mas desconhece a gravidade. A lei da gravidade é essa imutável. Tudo vai cair. Eu tenho uma amiga que diz que a única coisa que vai subir é a gengiva. Mas é verdade. O colesterol, dizem também. O colesterol. Esse é o nosso futuro, não tem jeito, faz parte da espécie humana. Pois é, porque o sutiã interno, na verdade, ele já existe há 300 anos, Sim. né? São os retalhos que a gente modela, né? Cria retalhos, às vezes 2, 3, na maioria 3 retalhos, e vamos cruzando para poder dar essa... Firmar aquilo ali. Às né? vezes usar uma alça muscular, que sempre foi usada também. Sim, né? São técnicas antigas. Então, os termos estão na moda, a gente entende, né? O cirurgião novo, ele precisa puxar um gancho para o lado dele, né? Então, às vezes... O mundo vive de moda em tudo, né? Então... É igual moda de roupa. Não se usava poá, começou a se usar lista. Sim. Aí poá virou uma coisa horrorosa brega. Aí, de repente, volta o poá e a lista é a coisa brega. Mas depois muda. Exatamente. Então, aquelas pessoas que têm o baú lá de roupas antigas... Elas têm sempre uma roupinha para usar. Você vai buscar lá e vai achar uma coisa interessante, né? Isso aí. O Edna, inclusive, outro dia eu vi um trabalho que é muito legal, inclusive, tá? De estatística, de número e tudo, mas ele fala sobre o uso de um tecido sintético dentro da mama para firmar. Sim. As telas. Ao meu ver, elas estão ligando nada a lugar nenhum, né? Porque tecido mole com tecido mole não pega nada. Não segura, Mas não é nem questão disso. Eu acho que uma coisa tem que ficar muito clara. Mama tem câncer. E você fica colocando coisas lá para dentro dela que futuramente podem confundir com uma imagem dessa. Claro, ninguém vai tirar a mama de ninguém se não tiver câncer. Mas vai fazer uma biópsia, que é uma coisa dolorosa. Você já fez? Não. Parece que toma um tiro no tórax. Eu sei como é Deus, horrível. Mas tem que ser feito, tem que fazer. Sim.
Agora, fazer por causa de uma coisa dessa... E aí o mastologista falou, olha, realmente é tumor mesmo. Não, mas tem que tirar isso que está aí. O que você está fazendo aí? Exato. Né? Então, isso tem que ser muito pensado. Tem. Corpo estranho, quanto menos você precisar de usar, melhor. Lógico. Né? Até a questão das próteses, né? Falar que prótese não precisa trocar, nunca, porque ela tem uma validade indefinida. Mas tem situações. Isso não é verdade. Né? Tem situações. A gente tira próteses antigas, às vezes, que saem num estado que a gente que está tirando fica até meio com nojo. Não, a gente vê que já tem microextravasamento, né? Eu já estou percebendo. Antes eu achava que é depois dos 20 anos de uso de prótese que começava a ter aquele extravasamento, a prótese sair melada, né, na hora da troca. E hoje eu já estou vendo pacientes com 15 anos de prótese, ela já está amarelada, ela está melada. Então, está tendo microextravasamento. Está acontecendo. Já tá eu sempre peço para frequente. fazer controle com ressonância magnética. Também. Depois de 10 anos que eu costumo pedir. Isso, exatamente. E eu acho que a coisa de trocar prótese com 10 anos entrou quando começou essa recomendação da Sociedade de Mastologia e Sociedade de Cirurgia Plástica de fazer a ressonância. Sim. Né? Então começaram a dizer que tinha que trocar de 10 em 10 anos. Não deu 10 anos, venceu. Sim. Mas também você vai ficar quanto tempo com aquilo ali? E se sofrer um trauma, né? A gente tem um caso, né? De Sim. casa, né? Um tombo, que às vezes um tombo de mau jeito, você caiu, né? E às vezes aqui tem uma micro ruptura ali e passou desapercebido. Né? Então, assim, fazer esses controles é muito importante. E o corpo vai mudando. A pessoa que às vezes colocou uma prótese com 18 anos, quando ela tiver 40, tá tudo diferente. Às vezes amamentou. A prótese ajuda a mama a cair mais rápido, porque ela é mais pesada do que a mama. Então, tudo cai. Não existe a ideia, aí, pois prótese não vai cair. Vai, infelizmente. Vai cair. Mas... acaba se tendo que trocar para adequar o seu corpo a esse tipo de mudança. Às vezes você colocou uma prótese muito grande quando era mais jovem, com a idade o corpo muda. E com a moda também, né, Edna? A moda também. Houve um momento que as pessoas iam diminuir a mama. Quando eu fiz residência era assim, quero que tire tudo, não podia ficar nada. A pessoa ficava completamente reta. Sim, e quando começou a aumentar, quero pôr a maior prótese que tem. Disputa até de tamanho, né? Isso não é normal. Você quer pôr que fica boa para você ou você quer diminuir dentro do que fique bom para você? Exatamente. Né? E os prejuízos geralmente vêm, né? Até postura, né? Questão de postura. A coluna vai ficar sobrecarregada. Estria. Exato. Tudo isso. E eu acho que a questão do explante veio um pouquinho disso também. Não é que as pessoas estão querendo, de repente, ficar sem prótese. Né? Pode até virar moda. Mas não é isso. Eu acho que elas puseram próteses grandes demais. Ou elas começaram a ficar mais velhas e pensar, meu Deus, eu vou ter que ainda fazer esse controle. Já tem controle de exame de sangue, já tem controle de mama, já tem controle de colonoscopia, ainda vai ter controle de prótese. Esse eu posso tirar. Esse eu posso resolver. Aumentou, né? A procura para o explante. Né? É o que você falou, é fase, né? A pessoa vai ficando mais velha também, ela não quer aquilo ali. Exato. Foi outro momento da vida. Sim. Né? Isso acontece, isso acontece. Eu mesmo passei por isso. É questão de... Chega um momento, você fala assim, não vai me fazer falta mais, né? Sim. Eu não quero mais esse volume. Até isso tem que ser pensado na decisão de colocar também. Sim. Às vezes eu costumo comentar com as pacientes o seguinte, olha, você hoje, você está com esse dinheiro para fazer a sua cirurgia, que às vezes você deixou de fazer outra coisa para juntar esse dinheiro para pôr a prótese e ficou toda feliz, que bom. Mas vamos combinar que daí para frente precisa tirar a prótese por algum motivo e você não puder. Você está com um negócio lá para a vida. Entendeu? Tudo, né, gente? Sobre o explante, eu não sei se já aconteceu com você, mas está tendo uma pequena confusão sobre o explante e a mastopexia. Sim. A pessoa acha que o explante já subentende a mastopexia. Sim, não necessariamente, né? O explante puxou ela de lá. Sim. Aí que caiu tudo mesmo. Não é tão frequente, né? Porque a gente tem mais explantes em pacientes mais velhas. Sim. Né? Mas eu já tive uns 3 casos, pacientes ainda novas, ficaram 10 anos só com a prótese e não quiseram mais. Sim. Né? Por exemplo, a rede social está falando muito nisso também, né? Questionando muito as próteses e tudo mais. E aí as pessoas também que vivem aqui, vivem na rede social, elas começam a achar que as pessoas, eu já ouvi isso, mas estão tirando prótese por causa de doença do silicone? Exato. Não é isso. Não é bem Existe.
Mas Mas é muito raro, é muito raro. É. Eu nunca vi. Pois é, então essas que é só retirar, realmente a pele acomoda, tá? Claro, pode ter um pouquinho de flacidez, mas às vezes, se a pessoa é nova, ela pode acomodar bem, né? E não precisar de tirar a pele, Sim. não precisar de fazer a Mais cicatriz, né? ter mais cicatriz. Mas na maior parte dos casos, são pacientes que já estão com a próstata há muito mais tempo, né? 15, 20 anos, já estão com mais idade, e aí a retirada vai exigir uma mastopexia, né? Retirar a pele e fazer uma modelagem. Sim, sim. E aí vai ter essa troca, vai ter cicatriz. Não é só tirar a prótese. Fazer a mastopexia não deixa de ser uma cirurgia de mama, como uma Exatamente. mamoplastia. Exatamente. Né? E, então, isso tudo é bom programar. Tudo tem que ser avaliado. Exato. Né? É. Eu não sabia que isso ia acontecer. Então, pergunta. Então, foi falta de se informar, né? Exatamente, pergunta. A gente está aqui para isso, né? Exatamente. Uhum. É a questão... Depois a gente podia falar um pouquinho mais sobre o abdômen, né? Que é tão importante, né? Em cirurgia plástica é uma das 4 grandes, né? Sim. O abdômen, a mama, Sim. a lipo e a face. Faz. O nariz é importante também, né? Mas o abdômen, ele às vezes fica relegado no segundo plano. A gente vê tanta coisa sobre mama, já reparou? Você não vê tanto. Menos. Tem tanta coisa que tem que ser conversada, explicada, né? De tirar dúvida. Ela tem mais questões no pós também, Sim. né? As limitações no abdominoplastia são maiores do que ter uma mamoplastia. Além da né? retirada de pele, Sim. tem a lipoaspiração, que hoje quase todos os abdômenes é incluída, né? É raro a gente fazer um abdômen sem precisar de uma sim, lipo, raro. né? É muito raro. E a aplicatura da musculatura, que Sim. fica muito bonitinha, É, né? fica um Que dá aquela acabamento, né? cintada, fica A retinho. maioria das pessoas que vão se meter a abdominoplastia, ela já tem um afastamento da musculatura, né? Sim, Que chama sim. diástase, né? Ou diastase, né? Esse afastamento, ela acontece em toda mulher que teve filho, que teve gravidez, mas acontece no paciente também que foi mais obeso, né? Então, isso é frequente a gente precisar de fazer essa aplicatura, né? Esse fechamento. Até porque a do gente músculo. conta que depois dessa aplicatura, a pessoa vai malhar esse reto abdominal, Também. essa musculatura, para ela aparecer. Exato, porque o músculo não é o cirurgião plástico que faz. Meu sonho de consumo era que fosse, porque você sabe o tanto que eu não gosto de fazer exercício. Mas, infelizmente, se você quer ter músculo que apareça, você tem que fazer ele. Tem que malhar. Não e tem com jeito. vontade. E fica muito bonito depois de uma cirurgia de abdômen, Com que certeza. aspirou, tirou pele. É. Fica muito legal. Fica. Ele realça, né, na verdade. Né? Os pacientes têm muito medo também, não sei se te perguntam muito isso, do umbigo. Ah, sim, muito. Umbigo é uma muito. coisa completamente mística sobre a cirurgia de abdômen. De modéstia à parte. Aliás, eu acho que é para nossa, tudo, né, Edna? Porque o problema com o umbigo é desde que nasce, né? verdade, né? Tem Tem quem não gosta de limpar, tem quem não gosta de pôr a mão, aí chega nessa hora isso tudo aparece. Sim, sim. E o umbigo, realmente, eu acho que ele faz a diferença na abdominoplastia. Os nossos são muito bonitinhos. São modéstia à parte, né? Orgulho é feio em cirurgia e gastronomia. Mas assim, porque fazer ele grande é difícil você resolver depois. Fazer ele pequenininho, se precisar abrir, é fácil. Eu sempre falo isso Não com os é? residentes. Faz pequeno. Se você mudar de ideia, você tem como abrir. O contrário. Agora, é muito depois mais que fez aquela panela, não tem como resolver, não. Aí só enchendo de cicatriz. Exatamente, né? Então, isso dá o acabamento, né? Dá o toque. Sim. Isso é bem interessante. Às vezes tem uma herniazinha que aproveita e Também, corrige. que é frequente, né? A gente- Exatamente. Se a herniazinha for maior, a gente normalmente trabalha com cirurgião geral. Mas essas hérnias pequenininhas, ainda mais quando teve mais gestação, Sim. sempre acha. A gente tem Mas- resolvido quase 90% Isso. das hérnias, ou até mais. A gente Para o umbigo ficar mais fundinho de novo, resolve né? Fica muito durante. bonitinho. Exatamente. Apesar da cicatriz da abdominoplastia ser uma cicatriz extensa, né? Vai de espinha ilíaca, mas é uma cicatriz bem posicionada, né? E fácil de esconder. Exatamente. Não tem essa vantagem. Eu aprendi com uma paciente que ela coloca o biquíni dela certinho na cicatriz. Então a cicatriz fica entre a parte morena e a parte branca. Sim. Como se aquilo fosse uma divisória da cor e não da textura da cicatriz. Sim. Ficou muito discreto, eu adorei, conto isso para todo mundo hoje. Outra coisa, é verdade que cada vez menos acontece isso. Acho até que por causa de rede social também. Mas cicatriz não some. Não.
Ela é pro A resto da vida. gente ainda ouve isso. Ah, doutora, a cicatriz de plástica some, né? Não, não some. A cicatriz não é de plástico, ela é sua, né? Não é da plástica, da urologia, da ortopedia. É claro que a sutura intradérmica dá uma qualidade melhor. Sim, sem Mas ela dúvida. vai sempre existir. Não Né? tem como. Por Tem umas mais, que ficam maravilhosas. discreta, ela vai. Se você esticar bem, você vai ver que tem uma linhazinha ali. Né? Eu acho que a hora de aceitar a cicatriz é quando aquela forma está te incomodando tanto, aquele excesso de pele, a flacidez, que você fala, eu não quero nem saber onde que essa cicatriz Exato. vai ficar. É a troca tem que ser positiva. Exatamente. Senão você troca Se 6 por começar meia a dúzia, cicatriz né? aqui, a cicatriz ali vai ficar desse tamanho, diminui 2 centímetros, não é a hora. Não. Porque aí vai dar orelha, você vai depois ter que corrigir de qualquer jeito. E é isso mesmo. A troca tem que ser positiva. Você vai trocar um volume, uma sobra de pele. Uma cicatriz. Talvez a palavra seja essa quando você vai pensar, vai ter uma troca. Exato. Não é tudo 100%. Você fez aquilo ali, você vai sair dali 20 anos mais nova, como se nada tivesse acontecido, com a cintura que você nunca teve na vida. Né? Vai ter depois da abdominoplastia, porque... Você não vai tirar uma costela, como já andou. Tem quem tire, né? Mas não é o nosso Não, caso, imagine. Não. Aí tira a costela, fica aquela cinturinha fininha, que não é também por não aí. é natural. E te coloca em mais risco, né? Já pensou, Edna? Você com 70 anos, 80 anos, precisando de ar para respirar. E você não consegue estender o pulmão inteiro e inflar o pulmão porque você não tem costela. É incrível isso. Porque né? você quis ter uma cintura, o quê? 5 anos da vida? 10 anos? Porque depois nem importa mais tanto. Não, são escolhas que às vezes vão refletir na qualidade de vida mesmo, Lógico, né? sem E dúvida. hoje a longevidade está aí, né? Tá aí, tudo muda. Você não vai, sei lá, com 60, 70 anos, usar a roupinha que você usava. Problema nenhum usar, cada um usa o que quer, né? O que se sinta bem. Mas vai mudando de estilo para conforto. Não é? Exato, até o salto, né? Que a gente adorava usar salto. Ah, não. Meus dedinhos, coitadinhos. Eu acho lindo uma mulher de salto, é muito elegante. Eu realmente admiro, mas já passou minha fase. Não. É raro conseguir, né? Só quando vai numa situação que você A vida vai ficando mais agitada. Você se arruma para ir para o consultório, você sai, você passa no mercado, tem que fazer não sei o que na farmácia, esqueceu de comprar não sei o que no shopping. E aí você vai passar o dia inteiro igual a gente passava. Com um salto deste tamanho. Hoje o conforto é prioridade. Mas é a fase da vida, né? Então a gente entende eu acho que sim, faz parte. Na fase legal para curtir isso e que curta, vale a pena. Né? Eu acho que essa parte do conforto, da roupa que você quer, a opção que a gente fez de acabar com a tinta, isso tudo também é uma moda, né? Mas ela está surgindo com vontade. E ela traz você para uma realidade mais confortável, né? De não se maquiar tanto, não se exigir tanto, envelhecer conforme você quer, curtir as coisas que você gosta ao máximo, né? Ser feliz, né? Ser feliz, porque na verdade quando a gente vive em função dos outros, do que os outros estão pensando, a gente não é Vira um feliz. inferno, a vida vira um inferno. Né? Você está infeliz o tempo todo, preocupada o tempo você todo. Precisa agradar insegura o tempo todo. A gente tem que agradar a gente mesmo. Lógico. Né? Até porque os anos se a de vida gente... vai mostrando isso. Até porque se a gente não mostrar quem a gente é, o paciente também não vai acreditar na gente. Também. Tem isso né? também. Por mais que eu acho que como é que eu vou dizer? O glamour, né? O exagero, tem um certo envolvimento, mas tem gente que olha e fala, isso é falso. Né? E aí, como é que vai acreditar? Né? A gente tem que ser a gente mesmo para os outros acreditarem na gente. A seriedade é importante. E gostar da gente também. A seriedade. E gostar de graça, né? Fazer o que a gente gosta, se divertir, a vida passa rápido, né? Exato. Se for ficar sofrendo para fazer as coisas, né? Se a gente tem condição de fazer uma coisa se divertindo. Exatamente. Isso é por aí também. Acho que o paciente precisa perceber isso, né? A honestidade do profissional, né? E se ele tem bagagem, mas a honestidade dele é importantíssima. Eu acho que isso vale a pena prestar atenção, né? E a partir daí... Isso é muito sério, né? É muito sério. Exatamente. Edna, então, o nome eu achei bem legal, Plástica Vicia.
A gente acha que não vicia não, tá, gente? Isso é brincadeira. Mas a ideia é fazer esse bate-papo, a gente conversar também, as pessoas interagirem. Sim. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda pra gente conversar sobre aquilo. Às vezes a gente vê a dúvida da cirurgia, sem querer, do lado do médico. E não pensa que a dúvida do paciente, que às vezes pra gente é uma coisa que não era para ter dúvida, tem e é grande. Sim. Então, tem algum assunto que tenha um interesse maior, que a gente possa esclarecer e trocar ideia, né? Vamos conversar sobre isso. O objetivo da gente é estar aqui às ordens para isso. Isso aí. Tá bom? Um abraço.